do teu trono. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O título messiânico que Jesus mais gostava era o título Filho do Homem. Inúmeras vezes, quando ele ia referir a si mesmo, ele referia-se como o Filho do Homem. Antes de entendermos esse título, nós precisamos lembrar quem é Jesus. Não tem ninguém igual a Jesus, que isso fique muito claro. Não tem ninguém igual a Jesus. Jesus é singular. A palavra do Senhor diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus na Trindade sempre existiu, sempre foi um com o Pai e sempre foi um com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Trino Deus criou todas as coisas. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade criou todas as coisas. Sendo Jesus um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade, nessa única natureza divina existente, as três pessoas distintas compartilham os mesmos atributos. O Pai é eterno, muita atenção agora, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é onisciente, onipresente, onipotente, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Eles compartilham os mesmos atributos nessa única essência divina existente. São três pessoas distintas, inseparáveis e indivisíveis. Portanto, o Senhor Jesus criou todas as coisas, porque o Trino Deus criou todas as coisas. E é assim que começa o Evangelho de João. No princípio, lá na eternidade, no princípio era o Verbo. Lá na língua grega, no princípio era o Logos, que na língua grega é masculino, e o Logos, o Verbo, se tornou carne, habitou entre nós, ele é Emmanuel, Deus conosco. Logos, no masculino, concorda com o gênero masculino de Jesus. Mas Logos no grego significa palavra, que em português é gênero feminino. Por isso, o tradutor escolheu usar a palavra verbo e não a palavra palavra. Mas literalmente João escreveu, no princípio, na eternidade era a palavra. Jesus é chamado a palavra, pois ele é a expressão máxima da revelação e de comunicação de Deus na história. Mas em português está verbo, então vamos usar verbo. No princípio, na eternidade, era o verbo, que é Jesus, a palavra, a expressão máxima de revelação de Deus na história. O verbo estava com Deus, pois é uma pessoa distinta. E o verbo era Deus, pois ele está na mesma natureza divina do Pai, do Espírito Santo, com os mesmos atributos. Foi dentro dessa lógica que João escreve ali no verso 3, criou todas as coisas, sem ele nada se fez, porque o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas. Foi dentro dessa lógica que João, referindo-se a Jesus, a palavra, a expressão máxima de revelação de Deus na história, ao Logos, gênero masculino no grego, o verbo, gênero masculino em português. Foi nesse sentido que ele disse, referindo-se a Jesus, criou o mundo e o mundo não o conheceu. E foi nesse sentido que ele disse, o verbo, o Logos, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como aquele que é singular, aquele que é um com o Pai, na mesma natureza e nos mesmos atributos. Não tem ninguém igual a Jesus. Não confunda Jesus com Moisés. Não confunda Jesus com Elias. Não confunda Jesus com João Batista. Não confunda Jesus com um dos anjos. Não confunda Jesus com Serafim. Jesus está acima de tudo.
porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Trino Deus criou todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ele é chamado Filho de Deus, no sentido bíblico, por ser esse ser singular na Trindade, de mesma natureza e de mesmos atributos. Todos nós somos chamados filhos e filhas por adoção, mas o Filho de Deus, no sentido que tem a mesma natureza e os mesmos atributos do Pai e do Espírito Santo, é Jesus, Criador dos céus e da terra, pois Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo da história, através dos profetas, Deus disse que esse eterno Filho de Deus, esse que é um com o Pai e com o Espírito Santo, se tornaria homem da família de Davi, na tribo de Judá, nascido de uma virgem em Belém da Judeia. Então, na história, o Filho de Deus se tornaria filho do homem. Ele seria verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ao tornar-se homem, ele limitou-se no tempo e no espaço, num corpo humano. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele tinha todo o poder do mundo de ser onipresente, mas quando ele tornou-se homem, de uma maneira voluntária, ele estava num corpo humano. Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Quando ele estava no barco, ele não estava na margem do lago. Ele tinha todo o poder, mas ele humilhou-se no tempo, no espaço, na expressão plena dos atributos divinos, mas continuou sendo Deus, verdadeiramente Deus, que tornou-se verdadeiramente homem, limitando-se no tempo, no espaço, de maneira voluntária, como diz o apóstolo Paulo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma humana. Nesses 33 anos que Jesus esteve aqui na terra, ele estava naquilo que os teólogos chamam no seu estado de humilhação. Ele deixou a glória do céu, quando milhões e milhões de seres celestiais sabem quem é ele, o adoravam e o referenciaram, para tornar-se homem. Todo mundo tem um irmão, uma irmã chato, né? Jesus teve vários irmãos e irmãs, um deles era o chato. Todo mundo tem um vizinho chato. Todo mundo tem na rua um vizinho que o cachorro late a noite inteira. Ele humilhou-se no tempo, no espaço. Teve que aguentar irmão chato, vizinho chato, cachorro latino durante a noite, sendo ele digno de toda a honra e de toda a glória. Humilhou-se no tempo e no espaço. Isso é chamado o estado de humilhação de Jesus, cujo ápice se dá ali na cruz do Calvário, mas os 33 anos, só de ter se tornado homem, ele estava no estado de humilhação. Mas a ironia da coisa é que cada vez que Jesus usava o título Filho do Homem, implicitamente ele estava referindo-se ao seu estado de exaltação. Pois no terceiro dia após a sua morte, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e não há nenhuma limitação mais no Senhor Jesus. Como diz o teólogo inglês John Stott, está à direita de Deus Pai não é um título de posição física, mas de posição de autoridade. Não é que o Pai está aqui, e se o Pai virar um pouquinho assim para a esquerda, o Filho tem que virar um pouquinho para a esquerda, para sempre estar à direita de Deus Pai. Esse não é o sentido. Ele está à direita de Deus Pai, com a mesma glória que ele tinha junto do Pai e do Espírito Santo, desde muito antes da fundação do mundo, por toda a eternidade. Ele está à direita, pois ele não está acima do Pai, ele não está abaixo do Pai. Na Trindade ele é um com o Pai e com o Espírito Santo, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não está mais no estado de humilhação, ele está no estado de glória, com a mesma glória que ele tinha junto do Pai antes da fundação do mundo. Não tem ninguém igual a Jesus. Não confunda Jesus com Moisés.
Não confunda Jesus com Elias. Não confunda Jesus com um dos profetas. Não confunda Jesus com mais nada que foi criado. Porque tudo que foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não confunda Jesus. Ele é Deus na Trindade. Ele é eterno. Ele é Rei. Ele é o Senhor. Ele está na Trindade junto do Pai e do Espírito na mesma natureza divina, com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele não está mais no seu estado de humilhação. Ele vai voltar em grande poder e glória. Só tem uma vez no Velho Testamento que aparece o título Filho do Homem aplicado a Jesus. Todas as outras vezes são aplicados ao profeta Ezequiel e não tem nada a ver com Jesus. A única vez que refere-se a Jesus, tendo ele tornado-se homem, ele tinha a forma humana. Tendo ele ressuscitado, ressuscitou na forma humana. Ele tem agora um corpo celestial, incorruptível, em poder e glória. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade, mantendo a forma humana, e nesse sentido ele é chamado o Filho do Homem. E ali em Daniel, bem no capítulo, que Daniel está falando do reino do anticristo, e 4 reinos, simbolizado por animais, parecem figuras mitológicas. Tem 10 chifres, aparece um chifre pequeno. Não vamos entrar nos detalhes do capítulo, mas é nesse capítulo do reino do anticristo, quando Jesus vem no finalzinho da grande tribulação, nas nuvens com grande poder e glória. E ele é descrito ali profeticamente como a vinda de alguém que é o Filho do Homem, para receber todo domínio, glória e reino sobre todos os povos, nações e línguas. O seu domínio é eterno e o seu reino jamais será destruído. Quando ele falava Filho do Homem, considerando que só tem um texto bíblico com esse título, referindo-se a ele, implicitamente ele estava dizendo: eu estou no estado de humilhação, esse estado vai passar, eu serei exaltado à direita de Deus Pai, com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo, sem nenhuma limitação mais, e eu vou voltar nas nuvens, exaltado em grande poder e glória. Implicitamente, ao falar Filho do Homem para si mesmo, referir a si mesmo como Filho do Homem, ele referia-se ao seu estado de exaltação. Daniel 7, verso 13 e 14, talvez você vai conseguir acompanhar aqui na tela. Eu não sei, porque eu não tenho olhos aqui na nuca. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, isso é Jesus na sua segunda vinda, alguém como um filho do homem, porque ele mantém a aparência humana. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o único texto profético que fala de Jesus como Filho do Homem, mas não refere-se a ele no estado de humilhação, mas no estado de exaltação, voltando em grande poder e glória para trazer nesta terra a plenitude do reino de Deus. Quer ele o traga para um milênio literal de 1000 anos, como a maior parte dos evangélicos pensam, quer ele que ele volte para um outro tipo para o fato que não terá um milênio literal e já será a plenitude do reino, não muda nada. Quando Jesus chegar, será a plenitude do reino de um jeito ou de outro jeito.
ele virá para ter domínio eterno, o seu reino jamais será destruído, ele receberá domínio, glória e reino sobre todos os povos, nações e línguas. Esse texto fala de Jesus exaltado, o Filho do homem exaltado, vindo nas nuvens para trazer o reino de Deus na sua plenitude. A ironia dele usar o título Filho do Homem, porque ele estava no estado de humilhação, mas por causa de Daniel 7,13, ele estava mandando um recado implícito: eu não ficarei nesse estado de humilhação para sempre. Eu serei exaltado e virei em grande poder e glória. Não confunda Jesus com qualquer outra pessoa. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem, mas ele não é igual a ninguém. Não confunda Jesus com ninguém, porque ele é Deus, cumpre-se a palavra dele. Ele não está mais limitado no tempo, no espaço. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus está aqui, ele não está limitado no tempo, no espaço. Eu estarei sempre com vocês. No livro de Apocalipse, ele passeia pelas 7 igrejas, que possivelmente, simbolicamente, por causa do significado do número 7, refere-se a todas as igrejas de todos os tempos. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Você quer saber? Ele prometeu morar em nós, se nós o amássemos. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Ele prometeu morar em nós, ele não está limitado no tempo, no espaço. Como diz os teólogos, dada a unidade de pessoas na Trindade, o Espírito Santo está em nós, as 3 pessoas estão unidas numa única essência, é como eles explicam. Possivelmente Jesus está aqui conosco, através da pessoa do Espírito Santo, considerando a unidade das pessoas na Trindade. Ele está nas regiões celestiais, ele voltará em grande poder e glória, mas através do Espírito Santo ele está aqui, e a palavra dele se cumpre. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eu estarei sempre convosco. Não confunda Jesus com mais ninguém. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem, portanto ele é eterno, ele é criador, e ele falou disso várias vezes, de outras maneiras. Ele disse: eu desci do céu. Qual ser humano desceu do céu? Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Não confunda Jesus com ninguém. Ele é o Rei, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Não minimize Jesus por falta de conhecimento bíblico. Nas palavras de Isaías, falando de sua humanidade: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi. O verso continua dizendo: o governo está sobre os seus ombros, porque o seu domínio é eterno e o seu reino jamais será destruído. No reino do Senhor tudo é eterno. Isaías 9:7, no seu reino a paz não tem fim, porque no reino de Deus nada tem fim. A vida não tem fim, a misericórdia não tem fim, o amor não tem fim, Deus não tem fim, o seu povo não tem fim, nada tem fim no reino de Deus. Mas ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não confunda Jesus com ninguém. Nenhum homem pode ser chamado Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz,
Somente aquele que tornou-se homem, o Verbo se fez carne, Emmanuel, Deus conosco. Somente este homem pode ser chamado Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, pois ele sempre foi um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Não confunda Jesus com ninguém. Ele é o único caminho para Deus, o Senhor, o Rei, o Salvador. Não tem ninguém igual a Jesus. Por que será que ele tornou-se homem? Por que será que ele se humilhou no tempo e no espaço? Isaías 53, verso 6, no finalzinho do verso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6, finalzinho do verso. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por que será que ele tornou-se homem, esse ser eterno, santo, gerado em Maria, totalmente imaculado, sem pecado, para ser o Cordeiro imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo? Ele tornou-se homem para o Senhor fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele se tornou homem, como está Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 10, o comecinho do verso. Ele tornou-se homem para dar a sua vida como oferta pelo pecado. Na lei de Moisés, quando o animal era oferecido como oferta pelo pecado, o inocente animal morria no lugar do pecador. Enquanto o pecador, arrependido dos seus pecados, confessava os seus pecados, recebia o perdão de Deus, mas o inocente animal morria no lugar do pecador. Isaías 53, verso 10. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Ele tornou-se homem para o Senhor fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele se tornou homem para dar a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado, para morrer em nosso lugar de uma maneira inocente, assim como o animal inocente morria no lugar do pecador. Ele tornou-se homem para dar a sua vida como oferta pelo pecado. Como está em Isaías 53, verso 5, ele tornou-se homem para ser transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Segundo Isaías, ele tornou-se homem para o Senhor fazer cair sobre esse inocente, sobre esse santo, sobre esse imaculado, sobre esse eterno Filho de Deus, para cair sobre ele a iniquidade de nós todos e ser crucificado naquela cruz por nós, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nas palavras do apóstolo João, só para citar um verso, 1 João 3,8, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Esse eterno Filho de Deus, que não era homem da tribo de Judá, da família de Davi, nascido de uma virgem, ele tornou-se filho do homem, para estar no estado de humilhação por 33 anos, para destruir as obras do diabo. Só ele podia destruir as obras do diabo. Não confunda Jesus com ninguém. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Absolutamente todos. Todos os líderes espirituais de todas as religiões, todos os filósofos, todos os profetas, todos pecaram, todos são pecadores. Jesus, da Trindade, na Trindade,
na terra, imaculado, sem pecado, o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, morreu naquela cruz para nos comprar com seu sangue. Só Ele podia tornar-se homem imaculado, só Ele podia se tornar limitado, humilhado no tempo e no espaço, para ser transpassado naquela cruz pelos nossos pecados. Por isso Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único caminho para Deus, o único que pode perdoar, o único que pode salvar. Não tem ninguém igual a Jesus. Não confunda Jesus. Não pense que Ele é qualquer um, só um caminho no meio de muitos caminhos. Ele é o único caminho. Enviado pelo Pai, o Eterno, tornou-se homem imaculado para ser transpassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela cruz, morrendo de maneira vicária, ele resolveu o problema do pecado, destruiu a obra do diabo chamado pecado, destruiu a morte, consequência do pecado, destruiu a possibilidade de estar sempre separado de Deus, para em Cristo Jesus nos tornarmos filhos de Deus e eternos como Deus, por causa da obra redentora de Jesus. Nele nós temos a vida eterna. Ele destruiu na cruz o pecado, o diabo e a morte. Quem está em Cristo não está mais debaixo do poder das trevas. Quem está em Cristo é filho de Deus. Quem está em Cristo está com Ele assentado acima de principados e potestades. Quem está em Cristo tem no Senhor e pelo Espírito Santo autoridade para desfazer, expulsar e destruir obras do diabo. Ele disse: em meu nome expelirão demônios. Quem está em Cristo, ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, no nome de Jesus, pois Ele é quem Ele é, Ele não é qualquer pessoa. Ele é o primogênito dos mortos. Chegará um momento, como ele diz no Evangelho de João, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem ressurgirão. Como diz o apóstolo João, porque ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade, e Deus é a fonte da vida. Então João, falando dele, disse: nele estava a vida, pois no Pai, no Filho e no Espírito Santo está a vida. Nele estava a vida, e a sua vida era a luz dos homens. Jesus em nós, o perdão de pecados por causa de Jesus. Deus em nós é a luz dos homens. Deus em nós é a certeza de perdão, é a certeza de eternidade, é a certeza de ter sido aceito por Deus, é a certeza de que somos justificados em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, que Deus amou o seu Filho e enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por Jesus. Nas palavras de Isaías, ele tornou-se homem para dar a sua vida em nosso lugar, ser crucificado em nosso lugar, a nossa iniquidade cair sobre ele. Nas palavras de João, para destruir as obras do diabo, para que nele tivéssemos a vida eterna. E nas palavras de Pedro, são muitos versos, Pedro deixou claro que ele é o Cordeiro imaculado. Fomos comprados pelo seu sangue. Diante do Sinédrio, agora cheio do Espírito Santo, Atos 4:12, Pedro disse: não há salvação em nenhum outro. Sabe por que não há salvação em nenhum outro? Porque não tem ninguém igual a Jesus. Os bilhões de seres humanos nasceram em pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não servem para ser Salvador. O Eterno tornou-se homem imaculado
e tomou o nosso lugar ali na cruz. Sacia a justiça de Deus e sacia o amor de Deus. Pedro ali no Sinédrio disse: não há salvação em nenhum outro, porque Jesus é totalmente singular, porque debaixo do céu não tem nenhum outro nome. Essa é uma expressão hebraica. Não há nenhuma outra pessoa dada entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Ele se tornou homem, Atos 4, verso 12, para nos salvar. Só Ele pode nos salvar. Nas palavras do Senhor Jesus, muitas palavras do Senhor Jesus, muitas palavras de Isaías, muitas palavras de João, muitas palavras de Pedro, só selecionamos alguma coisa aí. Nas palavras de Jesus, porque o mundo jaz no maligno, todos os caminhos propostos por religiões de um mundo que jaz no maligno não resolve nada. Ele disse em João 10:10, o ladrão veio roubar, matar e destruir. João 10:10, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é de Jesus tem os pecados perdoados. Quem é de Jesus é filho de Deus. Quem é de Jesus tem vida eterna. A morte não tem poder, até morrerá fisicamente, vai para o paraíso, vai ressuscitar, vai receber corpo celestial e vai viver a eternidade com Deus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele disse para Marta estava muito triste, tinha morrido o irmão dela, chamado Lázaro. Ele disse, João 11, 25, 26, um pouquinho antes desses 2 versos, ele disse para Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Marta falou, eu sou inteligente, no dia da ressurreição todo mundo vai ressuscitar. Jesus, não é isso que eu estou falando não. Eu estou dizendo que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê e vive, ou todo que vive e crê, não morrerá jamais. Eu estou dizendo que ele vai ressuscitar agora, e é agora. 4 dias enterrado, o sangue totalmente coagulado. Não tinha função cerebral nenhuma. Os neurônios estavam tudo parado já, coagulado lá o corpo interno, cheirava mal. Ele disse, Lázaro, sai para fora, e ele ressuscitou na mesma hora, porque ele é a ressurreição e a vida. Se ele der uma ordem, tudo acontece. Não confunda Jesus com ninguém. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Ele está à direita de Deus Pai, é um título de posição. Ele não está acima, ele não está abaixo. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não é um Deus maior, mas ele também não é um Deus menor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele deixou isso claro. Ele disse que não funcionava independente do Pai, e nós sabemos que ele não funcionava independente do Espírito Santo. Ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. O Pai tem poder para ressuscitar e vivificar os mortos, o Filho também, pois ele tem a mesma natureza e os mesmos atributos. O Pai tem vida em si mesmo, o Filho também. Não confunda Jesus com ninguém. Ele morreu naquela cruz por nós. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode dar vida eterna. Não confunda Jesus com ninguém. Ele não é um Deus maior, mas Ele também não é um Deus menor. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é Rei, o Senhor, fonte da vida, pois o Trino Deus é fonte da vida. Não confunda Jesus com ninguém. Ele disse que o Pai ressuscitava e vivificava os mortos, mas Ele também. Só que Ele não funciona independente. A Trindade não funciona independente. Mas não confunda Jesus com qualquer ser humano. Ele humilhou-se no tempo, no espaço, para morrer por nós ali na cruz.
Lucas 19:10, nas palavras de Jesus, porque o Filho do Homem, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem humilhou-se no tempo e no espaço. O Filho do Homem teve que viver numa cultura que o menosprezava porque tinha um conceito errado de Messias e não entendia as Escrituras. O Filho do Homem foi rejeitado, como os profetas assim falaram. O Filho do Homem morreu crucificado, como está no Salmo 22, Isaías 53. Mas ele veio para destruir naquela cruz as obras do diabo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Só Ele podia morrer por nós. Só Ele podia vencer o pecado, o diabo e a morte. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos dar vida eterna. Só Ele é digno de honra, de poder e de glória, pois Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Apesar de Jesus ter mandado a mensagem implícita cada vez que ele usava o título Filho do Homem, pois ele estava no estado de humilhação, referindo-se implicitamente a Daniel 7, 13 e 14, quando ele já está no estado de exaltação, vindo em pleno poder e glória nas nuvens, para implantar o reino de Deus na sua plenitude. Então implicitamente ele estava mandando uma mensagem, mas por duas vezes não foi implícito, foi explícito. Os discípulos perguntaram: quando é que o Senhor vai voltar? Mateus 24, 1, 14, ele dá sinais chamados princípio das dores. Guerra, rumores de guerras, nação contra nação, peste, falsos cristos, fome. Esses sinais mais ou menos sempre existiram, mas eles vão se intensificando. Mas ele chamou de princípio das dores. Mas teve um sinal, que ele falou: esse sinal aqui é do fim. Quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, no grego em todas as etnias, em todos os grupos étnicos com as suas línguas e culturas específicas, quando for pregado em todas as tribos, em todos os povos, em todas as nações, então virá o fim. O sinal do fim é o evangelho chegar em todas as línguas. As grandes organizações missionárias que têm aí milhões de dólares de fundos e fazem pesquisas mundiais afirmam que nós estamos nos dias que o evangelho está chegando pela primeira vez na história em todas as línguas do mundo. Jesus disse: isso é sinal do fim. Tendo Jesus falado que era o sinal do fim, não é exclusivamente o único sinal. O retorno de Israel também tem muito a ver com o fim, mas isso é outro momento, para outro momento. Mas Mateus 24, 14, sinal do fim é o evangelho chegar em todas as línguas. Mateus 24, 15, Jesus entra no reino do anticristo, inicialmente falado por Daniel. Jesus também falou, o apóstolo Paulo também falou, o livro de Apocalipse também fala. Ele entra no assunto do tempo do anticristo. Quando vocês virem o abominável da desolação, Mateus 24, 15, é o reino do anticristo. Agora tudo piora muito. Se estava ruim, podia piorar, agora vai piorar mesmo. Se tinha falsos cristos, agora vai ter mais falsos cristos. Fora o anticristo, fora o falso profeta, fora a estátua que vai falar, fora fogo que vai cair do céu, como Apocalipse nos ensina, com tantos sinais demoníacos permitidos por Deus, de maneira tão espetacular, que Jesus diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas é no final desse período do anticristo, no ensino de Daniel, de Jesus, de Paulo e de Apocalipse, que o Filho do Homem exaltado vai voltar em grande poder e glória, e todo olho verá. E não verá por causa da televisão, e nem por causa da internet. Verá porque vai escurecer tudo. O sol vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas vão cair do firmamento,
E na terra, nessa escuridão, só com energia elétrica, seja lá o que for, nessa escuridão, o esplendor da glória de Deus. Quando Jesus surgir nas nuvens, o esplendor da glória de Deus em Jesus, o esplendor da glória de Deus em milhões de anjos. Se a igreja glorificada voltar como Jesus, como parece que voltará, o esplendor da glória de Deus em milhões e milhões de salvos, vai iluminar todo o planeta Terra, do Oriente até o Ocidente, e todo olho verá. Está na Bíblia, Mateus 24, 27. Mateus 24, 27, eu espero que você esteja vendo aqui na tela. Eu não sei porque eu não tenho olho aqui na nuca. Quem está vendo aí, levanta a mão. Oh, aleluia, glória a Deus. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora Jesus está referindo-se a Daniel 7, verso 29. Mateus 24, 29, acompanha aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, é o tempo do anticristo que chegou no fim. O sol escurecerá. Sol escureceu, terra na escuridão. A lua não dará a sua claridade. Sol escureceu, a lua não reflete a claridade do sol. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Aqui é Daniel 7, 13 e 14, no ensino de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Daniel 7, 13 e 14, nas nuvens. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui não está implícito. Várias vezes Jesus usou o título Filho do Homem, estando no estado de humilhação, referindo-se a Daniel 7,13, de maneira implícita, dizendo: esse estado de humilhação vai passar. Eu me humilhei no tempo, no espaço, para buscar e salvar o perdido. Eu me humilhei no tempo, no espaço, para morrer na cruz. Eu me humilhei no tempo, no espaço, para destruir as obras do diabo. Eu me humilhei no tempo, no espaço, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Mas esse período de humilhação vai passar. Eu serei exaltado junto do Pai. Não serei um Deus maior, mas também não serei um Deus menor, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e na forma humana Ele vai voltar em grande poder e glória, e todos os povos da terra verão e saberão, e o esplendor da glória de Deus na vinda de Jesus vai iluminar todo o planeta Terra. Do Oriente ao Ocidente todos verão, todos saberão. Eu sei que os crentes gostam de falar, é por causa da internet, por causa da televisão, vai dar notícia também. Mas a palavra do Senhor diz que o brilho do esplendor da glória de Deus na vinda de Jesus, numa terra escura, porque o sol estará escuro, a lua e as estrelas cairão do firmamento, a terra vai estar num breu só. Mas quando Jesus aparecer, vai iluminar todo o planeta Terra. Ele é o Filho do Homem, no estado de exaltação. Ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo. Ele não está mais limitado no tempo, no espaço. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Não é porque ele se humilhou e foi zombado e morreu naquela cruz, no estado de sofrimento e crueldade terrível, que ele é qualquer um. Ele não é qualquer um. Sem ele ninguém é salvo. Sem ele ninguém tem eternidade. Sem ele ninguém é filho de Deus. Sem ele ninguém recebe plenitude do Espírito Santo. Ele não é qualquer um. Ele tornou-se homem sem pecado, tomou o nosso lugar na cruz. Ele é o único que pode nos perdoar e o único que pode nos salvar. Se você não percebeu isso, milhões de anjos perceberam. Iniciou o estado de humilhação de Jesus,
Ele já estava sendo zombado, cuspido, levando soco. Levaram ele para a casa de Caifás, ele mantinha silêncio, ele não tinha que se defender. Caifás tinha que achar um motivo para levá-lo até Pilatos, não achou motivo nenhum, inventou motivo. Pilatos viu que não tinha motivo, lavou as mãos, deixou a situação correr, porque ele tinha que morrer por nós ali na cruz. Mas Caifás, que não tinha motivo, mas inventou o motivo, perguntou para Jesus, que estava calado: você é o Filho de Deus? Você é o Cristo? Jesus disse: sim, eu estou aqui no estado de humilhação, mas você e todo mundo verá que eu estarei exaltado na Trindade, vindo nas nuvens. O Filho do Homem será exaltado à direita de Deus Pai, pois Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo, e virá em grande poder e glória. Então Jesus falou para Caifás: não é porque eu estou nesse estado de humilhação que é eterno, vai passar e você me verá no estado de exaltação, vindo em grande poder e glória. Onde está Jesus agora? Está nas regiões celestiais. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Através da unidade de pessoas na Trindade, pelo Espírito Santo, Ele está aqui conosco. E milhões de anjos sabem quem é Jesus. Os 24 anciãos sabem quem é Jesus. Os 4 serafins, que devem ser os 4 seres viventes, que devem ser os serafins de Isaías 6, os 4 serafins, ou seres viventes, sabem quem é Jesus. Sabe o que milhões de anjos fazem nas regiões celestiais? Eles adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De vez em quando eles adoram só Jesus. Sabe o que eles dizem? Digno é o Cordeiro de receber o poder, a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, a riqueza. Ele é digno, pois eles sabem quem é Jesus. Eles adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De vez em quando eles adoram só Jesus. Apocalipse 5, 11, vou ler até o 13. Apocalipse 5, 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, são milhões, ao redor do trono. A voz também dos seres viventes, os 4 seres viventes, devem ser 4 serafins. E dos anciãos, 24 anciãos. Pensamos que são 12 profetas, 12 apóstolos, cujo nome era de milhões e de milhões e de milhares e milhares. O que milhões e milhões e milhões de anjos fazem nas regiões celestiais. Verso 12. Proclamando com voz forte, muito forte, que nem crente da Assembleia de Deus. O que é que eles dizem? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Eles dizem: Ele é digno, Ele é digno. Ele é eterno, o trino Deus criou os céus e a terra, Ele é eterno, Ele humilhou-se no tempo e no espaço, o Logos, o Verbo, a palavra se fez carne, habitou entre nós, Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não está no estado de humilhação, Ele está no estado de exaltação, com a mesma glória que Ele tinha junto do Pai, desde a fundação do mundo. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, tem perdão de pecados, tem vida eterna, tem nele, por causa dele, e sem ele ninguém é salvo. Ele foi morto, mas ele não está morto, ele ressuscitou, ele é um com o Pai, ele não está limitado no tempo, no espaço, e milhões de anjos falam: Ele é digno, digno de receber poder, honra, glória e louvor. Não tenha vergonha de louvar Jesus, não tenha vergonha de adorar Jesus, não tenha vergonha de reconhecer quem Ele é eterno, Ele é o eu sou. Ele falou para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eterno,
aquele que era e é e há de vir, Ele é Jesus. Não tenha vergonha de glorificar Jesus, de adorar Jesus e de louvar Jesus. Não tenha vergonha de falar que Ele é o Senhor, de confessar que Ele é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, pois assim você é salvo. Quem invocar o Eu Sou, o bom pastor, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho do homem é salvo. Finalzinho do verso 13, milhões de seres do céu e da terra. Sabe o que eles falam? Finalzinho do 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Como é que será que crente toma ceia, irmãos? Com arrependimento de pecado, muita gratidão e muito louvor. Como é que crente toma ceia? Arrependimento de pecado, gratidão e louvor. Você já ficou ofendido quando a pessoa parece que não tinha gratidão e você queria que a pessoa fosse um pouco mais grata? Ele fala assim, obrigado. Você fica feliz? Jesus é Senhor nos céus e na terra. Como é que você vai falar obrigado para Jesus? Como é que você vai falar obrigado para Jesus? Como é que você vai louvar? Coloque-se no lugar de Jesus. Se o Senhor tivesse feito a iniquidade do mundo todo cair sobre você, e você sofresse ali na cruz, e você falasse, olha, então vocês vão celebrar a ceia. Isso aqui simboliza o meu corpo e meu sangue. Aí de maneira automática. Toma ceia olhando para o lado. Que horas são? O culto está demorando. Vamos na pizzaria. É assim que você vai tomar ceia. A ceia é com arrependimento de pecado. Gratidão. Não é gratidão com o sorrisinho amarelo, não. Não é gratidão de qualquer maneira por quem morreu por você na cruz. E muito louvor. Se você caprichar aí no louvor, na gratidão, é capaz de alguns desses milhões de anjos vir aqui louvar com a gente também. Está arriscado, irmão. Não garanto nada, mas está arriscado. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças. Enquanto eu estiver pedindo, os diáconos podem vir, o louvor. Mas agora é momento de pedir perdão de pecados, inclusive o louvor e os diáconos. Pode vir à frente todos os diáconos, por favor. Pessoal do louvor também. Vem agora, não, agora é momento de pedir perdão de pecados. Eu sempre digo, não peça perdão de pecados em voz alta, porque o vizinho aí vai contar para todo mundo. É momento de oração silenciosa. Amém? Enquanto eu estiver orando, se você estiver com algum incômodo no coração, de alguma coisa que você tem que pedir perdão, peça perdão a Deus. Se você precisa perdoar alguém que te ofendeu, alguém que falou palavras agressivas demais, pessoa que ficou de pagar a dívida e não pagou, pessoa que fez a promessa e não cumpriu, pessoa que não honrou com os compromissos. Se você está se sentindo ofendido por alguém, perdoa como Jesus ensinou a perdoar e ser compassivo como Ele. Mas se também há alguma impureza na sua vida, no seu falar, palavras feias, palavrões, porque o seu sim não é sim, o seu não é não, as suas promessas não são promessas, se tem alguma coisa que está te ofendendo, você ficou até escravo, quem sabe da internet, da pornografia na internet, quem sabe dos filmes impuros, chegou o momento de você pedir perdão. Ele tornou-se homem para destruir as obras do diabo, em primeiro lugar agora na sua vida, para que você tome a ceia em plena santidade, em pleno arrependimento de pecados. Enquanto eu estiver orando, confesse os seus pecados. Pai amado, muito obrigado, porque o Filho de Deus tornou-se Filho do homem, está exaltado,
o verdadeiramente Deus é verdadeiramente homem, exaltado, não está limitado no tempo e no espaço. Obrigado porque Ele morreu por nós ali na cruz. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Nesse momento pedimos perdão do nosso pecado. Talvez não estamos perdoando alguém como deveríamos perdoar. Talvez não estamos nos arrependendo de hábitos ruins. Mas nesse momento pedimos perdão dos nossos pecados, da nossa estupidez, da nossa má educação, das nossas palavras torpes, dos nossos pensamentos impuros, da nossa inveja, do nosso orgulho, de nossa disputa pelo poder, de nossa infidelidade no falar e no agir, no nosso falar quando ele não é íntegro, quando o nosso sim não é sim, o nosso não é não, com as nossas promessas que vão pagar dívidas que não pagamos, quando podemos pagá-las. Pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos perdão quando achamos que somos melhores, superiores, quando na verdade fomos recebidos pelo Teu amor e pela Tua graça. Purifica-nos com o sangue de Cristo. Faça-nos mais alvos que a neve. Queremos tomar a ceia agora com muita gratidão e muito louvor. Não queremos ser crente amarrado na hora de louvar. Queremos louvar como os milhões de anjos, com alta voz, com louvor, com gratidão, tendo sido purificados dos nossos pecados. Oramos